Boa noite, segunda-feira, 23 de janeiro, e hoje o Jornal da Câmara reprisa algumas das principais notícias do Parlamento Municipal no mês de julho. Uma delas foi o relatório que apontou possíveis impactos ambientais para a instalação de pedreira em São Brás. Tanto nós, Legislativo, como Executivo e como o próprio Ministério Público, então, terá um embasamento suficiente para melhor encaminhamento desse processo. Também vamos lembrar como foi o processo da consulta popular. Câmara de Vereadores disponibilizou o local de votação. O Legislativo ofereceu a opção de voto pela internet. E ainda no mês de julho, a passagem da tocha olímpica pelo município e a repercussão que ela teve no Legislativo. Representa o espírito olímpico, ou seja, em relação à divulgação de uma cultura de paz. Boa noite, o Jornal da Câmara inicia esta edição, lembrando a apresentação do relatório técnico que detalhou possíveis impactos na instalação de uma pedreira em São Brás. O documento foi elaborado pela Frente Parlamentar de Recursos Hídricos, depois que moradores da localidade pediram a suspensão da licença ambiental da empresa. Na tentativa de impedir a instalação do empreendimento, uma equipe técnica realizou um estudo sobre os prejuízos ambientais. Este geólogo explicou que os recursos hídricos serão afetados de forma significativa ao atingir 5 nascentes de rios. Existe muita água no subsolo que, ao aflorar, dá origem a curso hídrico superficial. O estudo apresentado anteriormente pelo empreendedor desconsiderava isso simplesmente porque talvez não tenha conhecimento técnico na área, né? Então, isso é falho do ponto de vista legal, porque você está omitindo informação que é relevante ao se analisar os impactos ambientais que a atividade proposta possa gerar. E os impactos também serão sentidos na fauna e flora na área da pedreira. O biólogo Adriano fez um resumo dos principais problemas. Parte da vegetação e ao menos 11 espécies ameaçadas correm o risco de desaparecer. Vai diminuir bastante a diversidade local, espécies de populações de anfíbios, de invertebrados aquáticos que fazem parte da cadeia alimentar, vão ser prejudicados. Encontrei exemplares de xaxim, que é uma espécie ameaçada de extinção, protegida por lei, e é uma espécie que vive em locais de alta umidade, e que ocorre que, secando essa nascente, tem risco de desaparecer quase que totalmente, pontualmente, nesse local. É um problema bastante grave, ecologicamente falando. Além do meio ambiente, as famílias de São Brás vão ser prejudicadas. O estudo do impacto de vizinhança mostra que, em decorrência da detonação, pedras podem ser arremessadas nas casas. A produção da agricultura também deve cair. Como técnico, eu nunca tinha visto uma proposta dessas, colocar uma pedreira no meio da população. Imagina, com tanta área de basalto em Passo Fundo. Nós temos o Parque da Gare, a Feira do Produtor, nós temos atividades lá da agricultura familiar que estão sendo comprometidas. É um contraponto. Por exemplo, você coloca subsídios para a Feira do Produtor, mas você expulsa o pequeno agricultor com uma pedreira. O pedido dos técnicos é de que o município suspenda e arquive a licença ambiental para a instalação da pedreira. O secretário de Meio Ambiente falou que a administração está sendo cautelosa e vai conduzir o processo de acordo com a lei. O processo de licenciamento ambiental ele está suspenso para análise, né? Então o empreendedor apresentou um estudo de impacto de vizinhança e os moradores também apresentaram um estudo de caracterização ambiental, o qual está sendo analisado em conjunto com a Secretaria de Meio Ambiente e a Secretaria de Planejamento. Após essa análise, a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Meio Ambiente, vai ter uma posição
pelo deferimento ou indeferimento da continuidade do processo de licenciamento ambiental. Existe sim a possibilidade de fazer audiência pública para aprovar esse estudo ou não, porém agora os moradores também não têm uma posição muito clara quanto a isso. Vamos esperar a análise dos relatórios técnicos para ver a necessidade ou não de uma audiência pública. A vereadora Cláudia Furlaneto, que preside a frente parlamentar, falou sobre a posição do grupo e os encaminhamentos da reunião. Percebemos que, de fato, aquele espaço não é um espaço adequado. Percebemos que, de fato, o relatório entregue pelo empreendedor não foi um relatório que representava com a realidade. E nós, enquanto frente, também vamos fazer um documento externando o nosso posicionamento contrário. Então, tudo isso vai ajudar a anexar o processo e tanto nós, legislativo, como executivo e como o próprio Ministério Público, então, terá um embasamento suficiente para melhor encaminhamento desse processo. E desde 1998, o Rio Grande do Sul realiza o processo da consulta popular. Nele, a população define diretamente parte dos investimentos do Estado. No ano passado, foram oferecidas 3 formas de votação: pelo site, por SMS e por um aplicativo de celular. Na Câmara de Vereadores era possível realizar o voto. A população pôde escolher entre 10 opções de programas para a região da produção. Serão destinados 50 milhões do orçamento para as prioridades eleitas. O vereador Wilson Liu explica. A consulta popular é a ferramenta que este governo do estado oportuniza para que as pessoas possam ajudar a decidir onde nós queremos investir. O orçamento participativo que havia, ele tinha valores maiores, mas ele gerava muitos passivos. Esse governo modificou a metodologia e ele não gera passivo. O valor é menor, mas o que for decidido vai ser empenhado. E é o último ano que vai acontecer assim. A partir do ano que vem, vai ser a partir de uma carteira de projetos com a revisão dos planos de desenvolvimento estratégicos locais dos municípios, e os municípios do Cored vão passar a agir em rede. Então, aí está a grandeza da população. Esse ano o recurso é pequeno, mas não vai ter passivo. E nós temos pautas importantes, é a formação dos professores estaduais, é ciência e tecnologia, é para as estradas vicinais, são várias propostas. Cada pessoa escolhe uma proposta só, eleita, os municípios encaminham documentação e o dinheiro está já orçado, então não vai gerar passivo. Wilson Liu foi o autor da iniciativa na Câmara de Vereadores. O Legislativo ofereceu a opção de voto pela internet. Inclusive está ligado ao nosso gabinete, aí as pessoas que vão prestando esse serviço, convidando as pessoas, e aí os vereadores, os assessores, a população em geral e a população que acompanha esse canal especial que é a TV Câmara, que ela possa ir divulgando. Nós precisamos atingir o ponto de corte, que são em torno de 3.000 votos, para que a gente atinja o ponto de corte e nós podermos depois participar da definição. Se nós não atingir esse ponto de corte, estaremos fora e não receberemos verbas. O presidente da casa também reforçou a importância da participação da comunidade. A prioridade escolhida por Márcio Patucci foi a manutenção das rodovias do interior. Essa iniciativa que é promovida pelo governo do estado, que prioriza alguns recursos para investimento em determinadas áreas, saúde, educação, infraestrutura, desenvolvimento, faz com que a comunidade consiga optar por uma dessas indicações. Nós o fizemos, não é apenas esse ano, nos outros anos também temos a condição e a participação efetiva, não só na discussão, no processo de elaboração, mas também na votação, e fica o apelo à comunidade que possa, através dos links da consulta popular no site do Governo do Estado, manifestar o seu interesse e votar em prioridades regionais que são importantíssimas. Eu votei na melhoria da infraestrutura das rodovias do interior, das estradas do interior, porque entendo que há uma carência em relação a isso. Claro que os recursos que o Governo do Estado está disponibilizando são muito poucos, mas já é alguma coisa em relação ao que nós esperávamos para essa consulta popular. Amanhã, o governador José Ivo Sartori participa de reunião com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, em Brasília.
No encontro, irão discutir as contrapartidas do Estado exigidas pelo governo federal para que o Rio Grande do Sul possa aderir ao Plano de Recuperação Fiscal, que prevê carência de 3 anos no pagamento da dívida. E depois do intervalo, você acompanha a reprise de outros fatos que marcaram o mês de julho na Câmara Municipal. Quando nasceu, já sabia estudar, já sabia escolher, já sabia amar, já experimentava ser livre. Assim que nasceu, foi convidado a viajar, convidado a participar, obrigado a se responsabilizar. Quando nasceu, o adulto nem era tão adulto assim. Ainda tinha muito pela frente. Mas assim que nasceu, um acidente cruzou o seu caminho. E a vida acabou no começo. A Fundação Tiago Gonzaga nasceu de uma vida interrompida aos 18. Trabalha há 18 anos para mudar o fim dessas histórias. E agora precisa da tua ajuda. Participe da campanha 18 é Pouco. O Vida Urgente quer continuar salvando vidas, porque é preciso viver mais. Eu sou mais um brasileiro com registro civil, tenho os meus direitos desde o nascimento. Eu também tô nessa corrente que tem que seguir em frente. O país inteiro está com a gente. A certidão é de graça, é um direito humano pro seu filho ter orgulho de ser brasileiro. A certidão é de graça, é um direito humano. Procure na maternidade, no cartório mais próximo ou informe-se na prefeitura sobre os mutirões. Faça a certidão ainda na maternidade, pro seu filho ter seus documentos, ter nome e sobrenome, garantir os seus direitos e se registrar. Sou da família Brasil e tenho orgulho de ser brasileiro. Eu tenho certidão de nascimento, sou cidadão brasileiro. Eu tenho certidão de nascimento, sou Certidão de nascimento, um direito humano, um dever de todo o Brasil. Secretaria de Direitos Humanos, Governo Federal. O dia 3 de julho de 2016 ficará marcado na história de Passo Fundo. Nossa cidade fez parte do percurso da tocha olímpica. Os relatos foram de emoção para aqueles que acompanharam a cerimônia, do revezamento até o acendimento da pira. E como não poderia ser diferente, o evento foi comentado na tribuna da Câmara de Vereadores. Relembre. Aqui em Passo Fundo foi organizada uma festa muito especial. Nas fotos cedidas pela Assessoria de Comunicação da Prefeitura, percebemos que a população se envolveu de forma intensa. Foram milhares de pessoas nas ruas e nas praças. Uma celebração inesquecível, que culminou com o acendimento da pira no Parque da Gari pelo jogador de vôlei Gustavo Endres. Na Câmara Municipal, o dia histórico foi lembrado no discurso dos vereadores. O presidente do Legislativo, Márcio Patucci, comentou na tribuna a recepção dos passofundenses. Era muita gente, muitas famílias, um momento muito bonito para a cidade, de encantamento, de alegria. Nós vimos as pessoas felizes. Isso foi o fato mais positivo que nós conseguimos perceber da passagem da tocha olímpica. Claro que ela representa muito mais que isso. Representa a esperança, representa o espírito olímpico, ou seja, em relação à divulgação de uma cultura de paz, a divulgação da necessidade dos jogos como proponente da integração. Isso tudo nós vimos ontem nessa belíssima apresentação. O Passo Fundo está de parabéns, a gente tem que comemorar as coisas boas. Claro que temos muitos problemas, muitas dificuldades, mas as coisas boas elas têm que ser reverenciadas e esse é o nosso papel e eu faço questão de fazer isso. O vereador Wilson Liu foi outro que manifestou apoio ao evento olímpico. Ele disse que ações que fazem bem à cidade merecem ser incentivadas. Além disso, resgatou um pouco sobre a importância da chama, que simboliza a paz e une os povos através do esporte.
São duas discussões, eu acho que a gente tem que fazer aqui na Câmara. A gente vê manifestações pelas redes sociais e na rua também a gente vê algumas pessoas dizendo: a tocha teria que passar pelos hospitais, por eu não sei o quê, porque onde é que você viu os gastos, isso é uma vergonha e tal. Bom, eu tenho certeza, se a tocha olímpica tivesse passado pelos hospitais, os primeiros que ia correr a lágrima seriam os internados nos hospitais, porque a tocha olímpica ela tem um elemento simbólico de congraçamento dos povos. Eu tenho acompanhado algumas escolas, a discussão das crianças, é impressionante como elas entenderam esse processo, que a tocha ela é do negro, ela é do branco, é do amarelo, é do rico, é do pobre, é do índio, é do empregado, é do desempregado. Quer dizer, esse desafio, somos seres humanos e precisamos assim caminhar e nos reconhecer. Outra coisa é o enfrentamento das políticas públicas. Isso é tarefa local, isso é tarefa estadual, é tarefa nacional. Então são duas coisas diferentes, mas eu acho que a passagem ela faz uma marca positiva, sim. O clima de alegria que contagiou a todos no domingo também foi destaque no pronunciamento do vereador Isamar Oliveira. O parlamentar lembrou como foi a escolha do Brasil para sediar os Jogos Olímpicos de 2016. Além disso, mencionou os pontos positivos da festa em Passo Fundo. Foi um momento ímpar para a cidade e nós também ficamos muito felizes. Foi um dia bonito, um dia ensolarado, que culminou com uma noite, no início da noite, quente, agradável, apesar de estarmos no inverno. E que também temos que lembrar que se as Olimpíadas estão acontecendo no Brasil, pela primeira vez, nós temos também aí um trabalho, um esforço muito grande do ex-presidente Lula. Foi na época do seu governo que foi conquistado a vinda das Olimpíadas para o Brasil. No Rio de Janeiro também foi construída aquela cidade olímpica que vai acolher toda a população mundial para este evento que também é internacional. Parabéns a Passo Fundo, parabéns à região, porque nós vimos também os hotéis de Passo Fundo acolhendo a comunidade da região para recepcionar a tocha olímpica aqui na nossa cidade. E a proposta de criação de uma pista preferencial para ônibus pautou diversos debates no ano passado. A indicação era do vereador Marcos da Silva, que defendia a implementação como forma de desafogar o trânsito. A criação de uma faixa preferencial divide opiniões. Os usuários de ônibus acham que ela vai agilizar o transporte público. Já alguns motoristas pensam que a decisão pode aumentar ainda mais os congestionamentos. A proposta do vereador Marcos da Silva sugere a implantação da faixa exclusiva das 6 horas da manhã às 11 horas da noite. Desde o início do mandato, o pedido feito ao Poder Executivo vem sendo renovado pelo parlamentar. Nesta semana, ele fez um novo apelo. Faz um teste, 3 meses, 6 meses, se der certo, continua, se não der certo, porque o nosso trânsito, principalmente da Avenida Brasil, ele já não está mais suportando. E já há fortes comentários da Presidente Vargas, que quando foi concluído o estudo da mobilidade urbana e rural, que eu sempre comento, eu não sou contra o estudo, só que o estudo apontou a necessidade da pista preferencial e ela não aconteceu ainda, já teria que ter acontecido há 10 anos atrás, como eu sempre comento. Só não vai contemplar o transporte coletivo, como também vai contemplar viaturas da Brigada Militar, carro do Corpo de Bombeiros e principalmente as ambulâncias que em certas situações estão socorrendo vidas e não tem como passar na Avenida Brasil porque não tem para onde os carros ir, porque está toda congestionada. Então, eu vejo que está passando da hora para com que um gestor público, sim, faça alguma coisa, algum investimento nesse nosso trânsito, porque junto à pista preferencial para o transporte coletivo, eu tenho junto também a indicação de três passarelas em pontos estratégicos da Avenida Brasil, justamente para contemplar também o pedestre. Então, a gente está no aguardo. E a indicação da pista preferencial ganhou novos aliados após a realização da 6ª Conferência Municipal das Cidades. De acordo com o vereador Wilson Liu, que preside a Frente Parlamentar por um Trânsito Seguro, a ideia foi levantada pelos participantes do evento.
No quarto eixo que se discutia a cidade que queremos, as pessoas que aí estavam participando, elas com clareza disseram: está na hora de Passo Fundo, para ela ter uma cidade que a gente quer, onde a mobilidade seja possível para todos, que funcione o transporte público de tal forma que as pessoas que não têm condições de ter o seu veículo possam ter um transporte de qualidade e que este transporte seja de tal qualidade que aquelas pessoas que têm condições de ter um veículo decidam deixar o veículo em casa e busquem o transporte coletivo. Para isso, a conferência indicou: nós precisamos pista preferencial na Avenida Brasil e precisamos pista preferencial na Presidente Vargas, por enquanto. Então isso agora vai tramitar, isso vai para o CMDI, isso vai para a etapa estadual e seguimos discutindo de fato uma cidade que seja para todos e seja democrática, e para ela ser democrática as pessoas têm que ter acesso, tendo ou não tendo condições econômicas, que as pessoas tenham acesso aos equipamentos que a cidade tem. E estas foram as informações do Jornal da Câmara de hoje. Obrigada pela sua companhia e uma boa noite.